Georgy Zhukov, Marechal da Vitória, foi provavelmente o comandante militar soviético com mais livros, filmes e séries sobre sua vida. Graças à forte propaganda, ele ficou marcado na consciência da maioria da geração soviética e de outras também. Como um comandante talentoso, mega bem-sucedido e visionário, 4 vezes herói da União Soviética, um homem a quem foi erguido um monumento perto das muralhas do Kremlin de Moscou, uma honra que praticamente ninguém mais recebeu. E, além disso, muitos lembraram de Zhukov como um homem injustamente humilhado por Stalin e Khrushchev, que, na verdade, não entendiam nada de assuntos militares. Mas tinham uma inveja terrível de um homem tão talentoso e faziam de tudo para se livrar dele. E, como se sabe, na Rússia não gostam dos ofendidos, mas toda essa imagem luminosa de um cavaleiro sem medo e sem mácula se apaga. Principalmente diante das memórias dos generais alemães que lidaram diretamente com Zhukov no campo de batalha e, sem qualquer sentimentalismo, o chamavam de açougueiro. Mesmo dentro do próprio Exército Vermelho, o Marechal Vitorioso tinha uma péssima reputação. De qualquer forma, muitos veteranos de guerra lembravam, anos depois, que nas unidades e formações onde Zhukov chegava, os soldados imediatamente começavam a se preparar para a última batalha. Vestindo roupas limpas, eles entendiam que logo seriam enviados para mais um ataque sem sentido, que, como sempre, terminaria com enormes perdas. Hoje, como está escrito na Bíblia, vamos separar o trigo do joio. Baseando-nos apenas em fatos históricos, vamos responder à pergunta que preocupa muitos. Quem realmente foi Zhukov? Herói ou carniceiro? Comandante talentoso ou oportunista? Um marechal severo, mas justo, ou apenas um carreirista comum? E sim, conscientemente, não vamos considerar a participação de Zhukov nos exercícios nucleares no campo de Totsk em 1954, quando ele fez quase 50 mil soldados desprotegidos atravessarem campos radioativos. Já temos um vídeo separado sobre isso, sobre a Operação Neve, então não deixe de assistir, aliás. Hoje vamos analisar outros pecados do grande, Marechal da Vitória. Meu nome é Semyon, canal Megashot TV. Vamos começar. Todo general tem seu próprio cemitério para ser justo. Vale ressaltar que, na história mundial, há muitos casos em que comandantes tomaram decisões erradas ou infundadas, que depois levaram a perdas injustificadamente grandes entre os soldados. E não só na Rússia, onde as mulheres sempre dão à luz soldados. Por exemplo, em 1917, o general francês Nivelle iniciou uma das maiores ofensivas da Primeira Guerra Mundial, que acabou resultando em um fracasso total. Não foi um rublo, mas um golpe de Kopek. Mas o principal resultado desse fracasso foram as enormes perdas para a época. Pelo menos 180 mil franceses e 160 mil britânicos. Isso considerando que os alemães perderam metade desse total. Ao perceberem que todos os esforços foram em vão, os soldados começaram a se recusar a obedecer, deixavam as trincheiras, tomavam caminhões e trens para ir a Paris. O motim atingiu 54 divisões, 20 mil soldados desertaram. Além disso, a onda se espalhou e chegou o tempo de greves nas fábricas militares e metalúrgicas da França. A ordem só foi restabelecida após a emissão de uma ordem que introduzia a pena de morte para quem se recusasse a obedecer. Ou, por exemplo, já durante os anos da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1944, o general americano Patton, ao atacar a cidade fortemente fortificada de Metz, no norte da França, perdeu quase 50 mil homens. Uma análise posterior determinou que a principal razão para tais perdas foi a teimosia do comando e a relutância de Patton em admitir seus erros e mudar o plano inicial de ação. Ele simplesmente não queria perder prestígio, vaidade e egoísmo. Ou então, de eventos ainda mais recentes da história militar. Em 2004, durante a guerra no Iraque, houve o assalto à cidade de Fallujah, onde estavam entrincheirados insurgentes e militantes islamistas. Tropas americanas e britânicas tiveram perdas evitáveis, pois o comando insistiu em ataques frontais em vez de adotar a tática de infiltração já comprovada como eficaz. Assim, a guerra frequentemente colocava os comandantes diante de escolhas difíceis, e vidas humanas perdidas acabavam servindo como moeda de troca na busca por objetivos duvidosos. Não é à toa que dizem que todo general, assim como todo cirurgião, tem seu próprio cemitério. É uma observação bastante justa, porém, quando tais decisões são tomadas sistematicamente, sem qualquer justificativa, sem tirar conclusões dos cálculos, nenhum erro é reconhecido. E, consequentemente, o número de vítimas aumenta a cada batalha.
Então devemos pensar, será que o apelido de açougueiro não é realmente justo para esse comandante incompetente? O ano de 1937 é lembrado principalmente pelo início das repressões em massa de Stalin, com as quais esse ano está fortemente associado para nós. Juca tinha cargos secundários no Exército Vermelho. De qualquer forma, em seu histórico de serviço não havia cargos importantes ou perigosos que o ajudassem a se destacar da multidão e passar de um simples soldado a comandante militar. O terror stalinista, por mais estranho que pareça, virou um elevador social para muitos comandantes juniores e médios que queriam alcançar o topo do exército, embora nem todos aproveitassem essa chance. Na maioria das vezes, eram carreiristas covardes e egocêntricos, prontos para apunhalar seus colegas ou superiores pelas costas. O futuro Marechal da Vitória também não foi exceção. Não se sabe ao certo, mas a maioria dos historiadores concorda que, em sua época, Zhukov escreveu uma denúncia contra o futuro marechal Rokossovski, acusando-o de espionagem em favor das inteligências polonesa e japonesa. Rokossovski era um comandante experiente, veterano da Guerra Civil, e comandava o 5º Corpo de Cavalaria em Pskov na época. Ele tinha mais tempo de serviço que Zhukov e era visto como um dos comandantes mais promissores. Já Zhukov estava só começando a crescer na carreira. Por isso, é bem provável que ele tenha decidido se livrar do rival de uma maneira tradicional para aquela época, por meio de uma denúncia. De qualquer forma, em agosto de 1937, Rokossovski foi preso e a carreira de Zhukov de repente decolou rapidamente. De forma antecipada e fora da ordem, ele recebeu o título de comandante de divisão, equivalente ao de tenente-general. Quanto a Rokossovski, os investigadores do NKVD arrancaram dele confissões com extrema crueldade. Arrancaram 9 dentes, quebraram 3 costelas, batiam nos dedos dos pés com um martelo, às vezes o levavam para o pátio, vendavam seus olhos e atiravam balas de festim. Mas Rokossovski não se quebrou e não assinou nada, o que era raro nos tempos das repressões stalinistas. Mas ainda mais raro foi a libertação repentina de Rokossovski em março de 1940 e sua reintegração ao exército. Os historiadores associam isso à intervenção do então comissário de defesa Semyon Timoshenko, assim como a derrota da URSS na guerra com a Finlândia, que demonstrou a falta de comandantes experientes. A ironia do destino é que Rokossovski mais tarde alcançou Zhukov na carreira e também se tornou marechal da União Soviética. E, aliás, ele foi um dos primeiros a chamá-lo de açougueiro em conversas particulares, até antes de Guderian e Manstein, e fazia isso abertamente. Rokossovski acusou diretamente Zhukov várias vezes de sacrificar vidas de soldados sem pensar, apenas para alcançar objetivos duvidosos. Há menções sobre essas discussões nas memórias de muitos comandantes militares soviéticos. E quanto às vitórias elogiadas? A propaganda soviética promovia tanto Zhukov que atribuía a ele praticamente todas as vitórias conhecidas. Isso nem sempre foi assim. Por exemplo, na Batalha de Stalingrado e na Batalha de Kursk, que na verdade marcaram a virada decisiva na guerra. Zhukov teve, na verdade, apenas uma relação indireta. Muito mais mérito pelo cerco ao exército de Paulos em Stalingrado pertence ao chefe do Estado-Maior, Vasilevsky, e em Kursk, o papel fundamental foi desempenhado por Vatutin, Konev e o já mencionado anteriormente Rokossovski. Parece que a antiga rivalidade também teve seu papel aqui, por isso Zhukov posteriormente decidiu atribuir a si mesmo os méritos dos outros. No entanto, tudo isso são pequenas coisas da vida. O que importa é que a criança esteja entretida, contanto que não chore. Muito pior era quando Zhukov estava diretamente envolvido nas ações militares, pois aí se manifestava plenamente seu notável talento de vencer o inimigo com pilhas de cadáveres de seus próprios soldados, não dos de outros. E por que sentir pena deles? Como se sabe, as mulheres russas... Bom, enfim, continuem, senão fico me repetindo, mas tudo bem, vamos por partes. Em primeiro lugar, ao falar de Zhukov, é preciso lembrar da Batalha de Moscou, que por pouco não terminou com a captura da capital pelos alemães. E foi justamente nessa batalha que o futuro Marechal da Vitória teve a participação mais direta possível. E, além disso, a maioria dos historiadores soviéticos e contemporâneos da era Putin chama Zhukov diretamente de Salvador de Moscou. Mas a que custo isso foi feito? Podemos considerar 2 episódios entre os mais emblemáticos ocorridos entre outubro e dezembro de 1941. Durante as batalhas perto de Volokholamsk, o Exército Vermelho foi obrigado a lutar até a morte, mesmo sem artilharia e tanques adequados, usando principalmente armas de fogo e raramente morteiros.
Naturalmente, o número de mortos foi terrível, e durante a ofensiva perto de Solneknogorsk, as unidades compostas por recém-mobilizados atacaram sem o devido preparo, o que resultou em grandes perdas. As enormes perdas perto de Moscou foram admitidas por Zhukov e outros marechais em suas memórias, mas deixaram de abordar a principal questão. Para quê? E há outro ponto. Se abrirmos as estatísticas oficiais, veremos que na Batalha de Moscou, as perdas irrecuperáveis da URSS variaram de 500 mil a 1 milhão de pessoas, enquanto na Alemanha ficaram entre 250 e 500 mil. É interessante como isso pôde acontecer, que o lado atacante sofreu o dobro de perdas em relação ao lado que estava se defendendo. Como um fenômeno desses pôde surgir, contrariando todos os cânones da ciência militar? Provavelmente é preciso perguntar ao Zhukov, ou no mínimo, aos seus fãs mais devotos. Mas esses erros, que custaram centenas de milhares de vidas humanas, aconteceram não só no início da guerra, mas também na sua fase final. Naquele tempo, a vitória da URSS parecia certa, e a Alemanha estava destruída e desmoralizada. Mas mesmo aqui, o caráter orgulhoso e vaidoso de Zhukov se fez notar, especialmente durante a batalha final por Berlim. Um dos episódios-chave foi o assalto às alturas de Zilow em abril de 1945. E então o Marechal da Vitória, que naquela época era o comandante da Primeira Frente Bielorrussa, iniciou ataques frontais diretos, os mais locais possíveis. Apesar das fortíssimas fortificações alemãs e da possibilidade de contorná-las pelos flancos, o assalto às alturas de Zilow custou ao Exército Vermelho dezenas de milhares de vidas. As estimativas variam de 30 a 70 mil mortos e feridos em apenas alguns dias, e isso considerando que a guerra já estava praticamente vencida. Ao que tudo indica, aqui desempenhou um papel fundamental o desejo de tomar Berlim mais rápido do que os ingleses e americanos, além da rivalidade com Konev e Rokossovski, que comandavam respectivamente a primeira frente ucraniana e a segunda frente bielorrussa. É assim que se manifesta a prioridade da velocidade sobre a vida humana. Fui morto perto de Rzhev, mas todas essas batalhas empalidecem diante de uma única, depois da qual realmente não dá para não chamar Zhukov de carniceiro. Estamos falando da Operação Rzhev-Vyazma, ou da Batalha de Rzhev, ou da Moedora de Carne de Rzhev, como era chamada pelo povo. Durante todo o ano de 1942, as tropas soviéticas atacaram inutilmente posições inimigas bem fortificadas, perdendo quase 1 milhão de pessoas entre mortos, feridos e desaparecidos. E o principal, sem alcançar absolutamente nenhum dos objetivos estratégicos. As fortificações alemãs na região do saliente de Rzhev mostraram-se intransponíveis, e Zhukov, ignorando completamente os dados de inteligência e o bom senso, teimosamente enviava soldados para a morte contra as bem preparadas fortificações alemãs. O massacre de Rzhev tornou-se uma das batalhas mais sangrentas da história da Segunda Guerra Mundial e uma verdadeira vergonha para a URSS. Talvez ainda mais vergonhoso tenha sido o cerco ao segundo exército de choque do general Vlasov, que depois se aliou aos alemães. Também temos um vídeo separado sobre isso no nosso canal, onde você vai descobrir quantos russos étnicos lutaram contra sua grande pátria soviética. Mais tarde, já depois da guerra, a propaganda soviética escondia não só os feitos sangrentos de Zhukov, mas até mesmo o próprio fato da Operação Rzhev-Vyazma, envergonhadamente disfarçando-a como uma ofensiva geral da Frente Ocidental em 1942, enfatizando apenas a libertação de territórios e batalhas locais. Apenas poucos se permitiam lembrar publicamente desses eventos, entre eles talvez apenas o poeta Tvardovsky, que escreveu o icônico poema da época Fui Morto em Rzhev. E só recentemente essa tragédia foi eternizada com um complexo memorial. Até nisso, os escultores de Putin passaram vergonha, criando sob pretexto de soldado uma criatura estranha, apelidada de Dementador por jornalistas russos. Assim, destacando a semelhança extrema dessa estátua grotesca com o monstro do mundo de Harry Potter. Isso não é só pegar moedas dos bolsos. E, por fim, sobre outros assuntos não militares de Georgy Zhukov, sobre como ele se apropriou dos troféus alemães. Na verdade, diante do caos e destruição da Alemanha derrotada, todos, desde soldados até generais, participaram da apropriação de diversos bens e objetos que tivessem algum valor. Na maioria das vezes eram joias, pedras preciosas, várias obras de arte, equipamentos, instrumentos musicais e até objetos domésticos como agulhas para o gramofone.
Oficialmente, a política de troféus era supostamente regulada pelo Estado. Existiam comissões especiais que se ocupavam da coleta e do registro dos valores para transferência ao Tesouro Soviético. Mas, na prática, muitos comandantes, incluindo a alta liderança, usavam sua posição para enriquecimento pessoal. No entanto, mesmo aqui, o Marechal da Vitória superou de longe todos os seus colegas, levando bens alemães inteiros em vagões. Centenas de itens de luxo, incluindo tapetes, pinturas, cristais, porcelanas, talheres, joias artesanais e até automóveis. Por exemplo, na sua casa de campo nos arredores de Moscou, foram encontrados dezenas de caixas com bens alemães, incluindo 7 vagões de móveis trazidos da Alemanha. Nada mal. Assim, o processo de troféus aberto, especialmente contra Yukov e outros generais gananciosos, foi usado por Stalin para fins políticos. A degradação moral e os hábitos aristocráticos de Zhukov contrariavam completamente a ideologia oficial de modéstia da liderança soviética. Durante as buscas, os investigadores fizeram um inventário dos bens, que incluía também 323 peles de zibelina, 20 espingardas de caça, 55 quadros de museus alemães, mais de 4.000 metros de tecidos de seda e outros valores. No entanto, apesar das evidências claras de culpa, Zhukov ainda assim não foi preso nem condenado, o que era uma raridade na era stalinista. Talvez porque conseguiu jogar a culpa em outros bodes expiatórios, como pessoas egoístas e covardes costumam fazer. Zhukov foi publicamente humilhado, perdeu a maioria dos bens confiscados, recebeu uma reprimenda e foi rebaixado, sendo transferido do distrito militar de Odessa para o mais modesto dos Urais. E só depois da morte de Stalin, a carreira de Zhukov voltou a subir. E não foi nada pequena a influência dos já mencionados campos radioativos do campo de testes de Totsk, também conhecidos como Operação Neve. Tire suas conclusões. Assim, pode-se afirmar com segurança que Zhukov não era um herói, mas as acusações de que ele era um carniceiro têm fundamentos bastante sólidos. As operações militares de Zhukov realmente foram acompanhadas de enormes perdas, que muitas vezes poderiam ter sido evitadas com um planejamento melhor ou menos pressa. Sua crueldade, tendência a ataques frontais e total indiferença ao destino dos soldados são confirmadas tanto por estatísticas quanto por inúmeros relatos de testemunhas oculares. Claro, pode-se dizer que a pressão de Stalin, a fraqueza do Exército Vermelho nos primeiros anos da guerra, a necessidade de vitórias rápidas e a própria essência totalitária do sistema soviético explicam parcialmente suas ações. Mas isso não muda o fato de que Zhukov estava disposto a sacrificar centenas de milhares de vidas pelo resultado. Assim, o rótulo de açougueiro é bastante aplicável a ele como uma característica dos métodos que ele usava para alcançar suas famosas vitórias. E considerando sua tendência a se apropriar do que era dos outros, ele mereceu outro apelido: ladrão. Bom, por hoje é só, pessoal. Até mais.